Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus amados? Amém mesmo? Aleluia! Como é bom nós termos essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor nessa manhã. Nós vamos ceiar, não é, nesse domingo, que é o nosso primeiro dia da semana, e nós queremos começar lendo a palavra de Deus com os irmãos. Vamos colocar de pé, vamos ler a Bíblia lá em Isaías, capítulo de número 53. Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Vamos ler todo o capítulo, né? Não é tão extenso assim. Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao versículo de número 12. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O Ministério de Louvor Ecléctico, se já quiser se posicionar, não é? Com isso nós ganharemos tempo. Os irmãos encontraram? Amém, meus amados? O profeta começa perguntando, não é? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia! Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós abrimos esta reunião nesta manhã para a glória do Senhor nosso Deus. Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de perdão. Ó Espírito Santo do Senhor nosso Deus, nós celebraremos o Teu santo nome neste dia. Senhor, nós cantaremos louvores a Ti agora. Senhor, nós exaltaremos o Teu nome agora em louvor e adoração. Senhor, nós leremos a Tua palavra e refletiremos, ó Senhor
Senhor, nela. Senhor Deus eterno, nós realizaremos a Santa Ceia nesta manhã em memória do Senhor Jesus. Deus de poder e Deus de graça, recebe as nossas vidas na Tua presença. Espírito Santo de Deus, trabalha agora em cada coração, Senhor, nos renovando, nos perdoando, Senhor. Senhor, que nós estejamos fundamentados em Ti neste dia. Traga agora, ó Deus eterno, Teu refrigério sobre a nossa vida. Espírito Santo de Deus, sê conosco nesta manhã, que essa seja uma manhã de graça, que esta seja uma manhã de misericórdia, seja uma manhã de bênção na presença do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Aleluia, graças a Deus. Ministério de Louvor Eclectos, com a oportunidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimentamos a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar a Ele com o hino da harpa cristã, número 22. Ceia do Senhor. Jesus, convida a amada igreja a se colocar em pé. Vamos continuar adorando o nome do Senhor, porque nós temos visto o cuidado e o amor de Deus nas nossas vidas, irmãos, em meio a essa pandemia. Nós podemos dizer que o nosso Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele tem nos sustentado, porque Ele tem cuidado dos seus. Aleluia, Jesus. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Sempre.
Jesus. Deus é bom e a sua infinita graça dura para sempre. Pelas feridas de Jesus, hoje nós somos sarados. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício, ó Pai de amor, ó Deus. Glória, glória seja dada a ti, Jesus. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo sangue de Jesus. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo sangue de Jesus. Estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo sangue de Jesus. Estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Aleluia! Lindo, Poderoso é o Senhor nosso Deus. O sangue de Jesus é poderoso, amém, meu amado? Aleluia! Nós gostaríamos de cantar essa canção mais uma vez nessa manhã. Aleluia! Porque nós fomos sarados pelo sangue de Cristo Jesus. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, amém, meu amado? E nós vamos receber nessa manhã essa cura, nós vamos receber essa bênção do Senhor nosso Deus. Nós vamos receber, aleluias, esse milagre do Senhor em nossa vida. Aleluias, corações que podem estar perturbados nesta manhã serão sarados, aleluias, pela presença do Espírito Santo de Deus, aleluia. Corações que porventura estejam magoados serão sarados, aleluias, pela presença do Espírito Santo de Deus em nossa alma, aleluia, glória a Deus. Ministremos ao Senhor nesta manhã, crendo, aleluias, no Isaías 53, que nós lemos nessa manhã, para a glória do Senhor nosso Deus. Adore ao Senhor, aleluia, graças a Deus. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e
lavado pelo sangue de Jesus. Você pode contemplar a glória de Deus nessa manhã, amém, meu amado? E quem já pisou no Santo dos Santos não tem outro lugar para ele estar, senão na presença do Senhor, adorando e recebendo da bênção do Senhor nosso Deus. Aleluia, adore ao Senhor nesta manhã com esse cântico, sabendo que você está na presença do Santo dos Santos nesta manhã. Aleluia! Oh, glória a Deus, graças a Deus, aleluia!
Vamos adorar a Jesus com o coro dessa canção, não é? Mas com muita expressão para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Quem já pisou no Santo dos Santos? Não tem outro lugar mais para viver, amém? Nós queremos estar na presença do Senhor, aleluia. Nós queremos estar onde o Senhor está, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ministério de Louvor Eclectus, não é? Firma o golpe aí, irmão, e canta firme, como você canta na presença do Senhor nosso Deus, sabendo que você pisa, não é? Quem já pisou no Santo dos Santos, não é? Essa é uma alusão ao templo antigo, não é? Onde o sacerdote ia uma vez por ano, onde a glória do Senhor se manifestava. Hoje nós não estamos mais nessa época, não é? Porque hoje o Espírito Santo de Deus, ou o próprio Deus, não se manifesta em locais, em templos, mas ele se manifesta dentro da nossa alma, no nosso ser, não é? E nós sabemos que hoje nós somos a morada do Santo dos Santos, amém, meu amado? Então nós podemos expressar nesta manhã que não tem outro lugar para nós vivermos senão na presença do Senhor nosso Deus, aleluia. Quem já pisou no Santo dos Santos? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória ao Senhor, e cante, glória, 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 glória ao Senhor. Mais firme, para a glória do Senhor nosso Deus. Aleluia, a ti a honra, Jesus Cristo. A ti a glória, Senhor dos exércitos. A ti o louvor, a ti a adoração. Porque, aleluia, Jesus Cristo amado, tu conquistaste para nós a herança eterna ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, santo, 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 santo é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Glórias a ti, ó Pai eterno. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Kadosh. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Espírito Santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, Não quer, não sabe não sabe e não quer mais viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus nessa manhã, adora o Senhor com sua salva de palmas nessa manhã. Aleluia, Deus maravilhoso, aleluia, Deus poderoso, aleluia, Senhor. Tu és rei, ó Pai Santo, aleluia.
Ah, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo em nossas vidas, ó Pai amado. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe o Ministério de Louvor Eclectos nessa manhã. Que você possa permanecer na presença do Senhor nesse dia. E nós vamos receber a palavra do Senhor nessa hora. Amém, meus amados? Nossa vontade era ficar aqui adorando a Jesus com louvores, não é? Essa manhã toda. Mas nós adoramos ao Senhor também quando nós recebemos a palavra de Deus em nossos corações, não é? Muito feliz com a presença de todos os irmãos nesta manhã e o pastor Cláudio a administrar, não é? A palavra aos nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre bom quando nós nos reunimos com o propósito de adorar a Deus. Como diz Davi, pela manhã tu ouvirás a minha voz. E nós estamos nessa manhã para falar com o Senhor, exaltar o Senhor. Abra a sua Bíblia na primeira carta de João. 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 21. Davi não encerra pela manhã. Ele diz, pela manhã tu ouvirás a minha voz. Nas longas noites eu vigiarei. Primeira João 5, 21. Diz assim a palavra do Senhor: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Só esse texto. O apóstolo João, irmãos, que teve como base na sua caminhada com Jesus a experiência espiritual e a experiência física. Por isso que ele diz assim, aquele que nós vimos, esse ver aí não é só um ver do olho, é um olhar da fé, aquele que nós vimos e a nossa mão apalpou. Então ele está falando da experiência que ele teve com Jesus, uma experiência de crer em Jesus pela fé, ver aquilo que Jesus fez e tocar em Jesus. Tocar no Jesus, como ele mesmo disse no Evangelho, no princípio era o verbo. Aí ele está falando do verbo que você crê, aquele que está fora desse tempo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele vai para o versículo 14 e diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. De novo, a experiência dele nos seus escritos, no Evangelho, nas 3 cartas e no Apocalipse, toda a experiência que João relata nesses 5 textos tem a ver com essa experiência de crer. Tanto é que no Evangelho de João, a palavra crer aparece mais de 95 vezes. Ele creu e ele experimentou, ele teve a experiência, tocou em Jesus. Das duas maneiras, pela fé e pela própria mão. E ele relata a sua experiência com Jesus nestes termos. E nessa carta aqui, João já é um velhinho de 80 anos, 80 e poucos anos talvez, e ele tem um carinho especial pelos discípulos, por aqueles a quem estão seguindo Jesus, pela igreja aqui nesse tempo, e ele trata com eles com base nesse carinho e na experiência que ele adquiriu ao andar com Jesus. João, dos apóstolos, foi o único que não experimentou a morte por martírio. Ele não sofreu martírio, morreu de velhice. Embora ele tenha sido perseguido duramente por Domiciano, imperador romano do seu tempo,
e sofreu algumas avarias, inclusive no Apocalipse ele está na ilha de Patmos, exilado, isolado, mas ele não morreu por morte martirizada, ou alguém tenha mandado matá-lo, não, ele morreu mesmo de velhice. E aqui, no auge da sua velhice, experiência com Deus, essa experiência do estar junto de Deus, do andar com Deus por meio da revelação em Jesus Cristo, João encerra essa carta dizendo para os seus discípulos: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Estava pensando sobre esse texto e só esse versículo, o que ele nos apresenta, basicamente duas coisas. João está falando sobre o perigo e a natureza da idolatria. O perigo da idolatria e a natureza da idolatria. Quando ele usa, por exemplo, o verbo guardar, guardai-vos dos ídolos. Quer dizer, os ídolos estão aí. Os ídolos estão pelo mundo. Os ídolos estão no mundo espiritual e no mundo físico. Estão no mundo emocional, no mundo sensorial, no mundo sensitivo. Os ídolos estão aí. E o que João está dizendo é: guardai-vos. Aí não dá para não associar com Salomão. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Se os ídolos estão aí em todas as áreas da vida e da própria essência humana, logo o conselho é: guardai-vos deles. De que forma? Ora, guardai-vos guardando o coração, porque a partir desse ponto de vista de João, a idolatria então começa dentro do coração, algo sobre o qual você deve guardar-se. E aí, é claro, todo o contexto vai revelar isso, depois você pode ler. Todo o contexto de João, os 5 livros dele, como eu disse, vai revelar o ponto de vista dele, a colocação dele sobre a idolatria no Novo Testamento. Se você voltar um pouquinho aí, ó, a advertência contra os falsos profetas no capítulo 4, amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus. Então, em vários outros textos, João orienta sobre o cuidado com os falsos profetas, e ele diz que a crença principal dos falsos profetas é que não criam que Jesus havia assumido a natureza humana, não criam na encarnação. E isso mostra para nós que então a idolatria, aí podemos falar primeiro da origem, a idolatria surge no coração. Isso foi assim no mundo espiritual, porque a idolatria, primeiro, não surgiu no mundo histórico, físico, surgiu no mundo espiritual. Antes de existir a história, antes de existir esse mundo, esse universo, houve o princípio da idolatria no coração de Satanás. Nós temos pouca coisa a respeito disso, mas a própria expressão das atitudes do diabo, reveladas na Escritura, mostram para nós as intenções, os desejos que são expressões de um coração idólatra. Porque a idolatria, nesse sentido, surgindo do coração, ela surge dando expressões ou expressando vontades e desejos. Os irmãos estão entendendo?
Estou falando primeiro, então, da origem da idolatria. Onde ela surge? Ela surge no coração. Qual é a sua expressão? Ela se expressa em desejos. Desejos idólatras. Quer ver? Vamos para os clássicos textos de Isaías, capítulo de número 14. Isaías 14. Há muita disputa sobre esse texto e aquelas coisas todas que nós sabemos, não é esse o caso. Seja como for, aqui há uma expressão do que é um desejo idólatra. Isaías 14, versículo 12. Isaías 14, 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da alva, da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações, tu dizias a ti mesmo, veja o desejo. Eu disse, o que eu estou dizendo? Que a idolatria nasce ou é expressada em um desejo idólatra. Nasce no coração. Tu dizias a ti mesmo, subirei ao céu, elevarei o meu trono acima dos anjos ou das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Agora, Ezequiel capítulo 28. Versículo 11. Ezequiel 28, 11. Abra comigo, por favor. Ezequiel 28, 11. Amém. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, levanta um lamento sobre o rei de Tiro e diz-lhe, o rei de Tiro aqui é Et-Baal, significa com Baal, junto de Baal. Baal significa Senhor, é um deus do Antigo Testamento, nascido na Babilônia. Na Babilônia ele chamava Bel-Merodach, que era o deus de Nabucodonosor, e aqui é um lamento contra ele. Filho do homem, levanta um lamento sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estivestes no Éden, jardim de Deus. Tu te cobrias de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, o crisólito, o berilo, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro foram feitos os teus tambores, ou seja, os teus instrumentos musicais, as tuas flautas, todas foram feitos de ouro. Eles foram preparados no dia em que foste criado, ou seja, tu foste criado para pegar estes instrumentos de ouro e usá-los. Eu te coloquei com o querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras resplandecentes, de outros anjos, pedras resplandecentes. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou maldade em ti. Agora veja a maldade, como ela se achou nele. Teu coração se encheu de violência por causa do teu muito comércio e pecaste. Por isso te lancei profanado fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras resplandecentes. Versículo 17. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor.
Onde nasce a idolatria? Nasce no coração. Como é que ela se expressa? Se expressa em um desejo. Em um desejo idólatra. Esse desejo, ele se orienta, ele se dirige como uma projeção de si mesmo. Ele é orientado por uma projeção do ego, sua. Eu subirei, eu serei, eu farei. Eu não preciso de você, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Nasce com esse desejo de uma independência, nasce com esse desejo de estar acima. Assim foi que a idolatria surgiu antes dos tempos, antes da história, como um desejo, um desejo orientado para a vontade de ser Deus. Porque toda idolatria é adoração de si mesmo. Mesmo aqueles que fazem as mais belas imagens, e dizem fazê-lo para honrá-las, ou como mediadoras para honrar a Deus ou a deuses, não passam de uma projeção de si mesmo. Aquele que é idólatra, ele quer se projetar naquilo que ele adora. E aquilo que ele adora é ele mesmo. Abra comigo, por exemplo, em Romanos, capítulo de número 1. Versículo 19. A partir do versículo 19. Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo 19. Pois o que se pode conhecer sobre Deus, tudo que se pode conhecer sobre Deus, Paulo está dizendo, é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Deus não deixou o mundo sem conhecimento, sem revelação, sem manifestação. De modo que o próprio Salmo 19 diz, os céus manifestam, revelam a glória de Deus. Pois os seus atributos invisíveis, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua divindade, são vistos claramente, não é opaco, não tem nuvem, não é nublado, não é neblinado, não é claro, desde a criação do mundo, e percebidos mediante as coisas criadas, ou seja, a criação revela a glória de Deus porque ela é a imagem e semelhança de Deus. Ao olhar para a criação, de alguma maneira a glória de Deus é revelada, de modo que esses homens não têm desculpa, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, agora preste atenção, por favor, firma aí comigo, ó. Pelo contrário, tornaram-se fúteis em quê? Em quê? Nas suas especulações. E no quê? E o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Ao ter o coração insensatos, não guardaram o coração, substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens. Onde nascem as imagens?
Onde nascem as imagens que clamam por adoração, nasce na insensatez, na obscuridade e na especulação do coração do homem, que são projeções dos seus desejos idólatras. Onde ele quer projetar a si mesmo, por isso que ele cria imagens, mas não imagens daquilo que não se pode ver, porque não tem como você produzir uma imagem do que não se pode ver. Só pode ser imagens do que pode ser visto. Então a idolatria surge no coração. Ela se expressa no desejo idólatra. Esse desejo idólatra projeta o próprio ego. É uma projeção do próprio ego. Na verdade, eu quero adorar essa imagem, mas é porque eu quero adorar a mim mesmo. Por que vocês acham que hoje, e sempre houve, hoje eu digo, pela progressão do conhecimento, pela progressão científica, pela progressão, pela expansão das tecnologias, porque nós vemos um forte crescimento, um crescimento avassalador do culto à beleza. Mas isso não é só hoje. Talvez você pensa, isso se tornou, a idolatria se tornou algo mais sutil, mais específico. Não, sempre foi assim. Desde os antigos impérios. Agora é só que nós temos diferença no crescimento, no avanço das coisas. Por que desse culto à beleza? Por que desse culto à beleza? Para projetar a si mesmo. E adorar a si mesmo. Porque a idolatria nasce aí. E João vem e nos orienta: guardai-vos, guardai-vos. Eu disse que ela nasce aí, então você tem que guardar da idolatria o seu coração. Toda expressão que nasce do seu coração, que tem o propósito de projetar você mesmo como aquele que será adorado, é idolatria. Toda vez que você se projeta, seja em qual campo for, no campo do conhecimento, você se projeta como aquele que adora a física, que adora a exatidão da física, que adora a exatidão da matemática, que adora o próprio campo comportamental. Você se projeta como aquele que quantifica todas estas coisas. Você está se projetando em busca de adoração. Se isso não tiver no coração uma guarda. Qual é a guarda que deve estar no coração? Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O próprio João nos deu o meio de fazer isso. Senhor, os pais de vocês, dos judeus, mulher samaritana e Jesus, os pais de vocês adoraram neste monte, idolatria do espaço, uma idolatria geográfica. Mulher estava com a idolatria
religiosa. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Havia a cultura judaica e a cultura também gentílica havia projetado através do seu desejo, talvez de chegar mesmo a Deus, sobretudo no caso dos judeus, mas projetaram nesse desejo a si mesmos. Então criaram um espaço sagrado para Deus, o ambiente, e começaram a idolatrar o ambiente, a geografia do local. Os vossos pais disseram que esse monte, aqui é que se deve adorar, nesse espaço sagrado. Aí Jesus vira para ela e diz: mulher, a hora vem e de fato já chegou, porque eu estou aqui. Eu sou o monte, por assim dizer. Estou aqui em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. É a única forma de você se guardar da idolatria, em espírito e em verdade. E ela demorou para entender o processo e ainda não teve a consciência. Ela iria aprender isso provavelmente mais tarde. Certamente foi salva depois de um encontro daqueles com Jesus. Mas no momento ela ainda estava tateando, tentando entender alguma coisa. A consciência ainda era opaca, o conhecimento ainda não tinha, nem conhecimento experiencial, nem conhecimento histórico com Jesus, nem revelação de Jesus no sentido específico da palavra, no sentido concreto da palavra, que isso pudesse ir ganhando dentro dela a vida de Deus, e essa vida de Deus fosse trabalhando e levando ela para não mais se projetar em monumentos, não mais se projetar em espaços geográficos, não mais se projetar em liturgias, em ritos, porque existe no meio religioso também a idolatria da forma, a idolatria da estética, a idolatria da aparência, a idolatria da liturgia, a idolatria do rito, a idolatria do culto. Existe tudo isso. Quando nada daquilo que é feito em espírito e em verdade, vira apenas uma projeção para auto-reconhecimento, ou então para autopropagação, porque também toda idolatria procura propagar-se a si mesmo. E aí nós vamos para a idolatria nascendo no mundo. Nós falamos da idolatria nascendo antes da história. Veja como a idolatria nasceu no mundo. Gênesis capítulo de número 10. Gênesis capítulo de número 10, diz assim, primeiro versículo. Gênesis 10. Esse texto é o texto pós-dilúvio. Assim que acabou o dilúvio, é esse o texto que se segue, são essas as narrativas que se seguem. De Noé saindo da arca, plantando uma vinha e começando uma vinha de idolatria. Gênesis capítulo de número 10 diz assim, essas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Seus filhos nasceram depois do dilúvio. Daqui vem todas as outras gerações pós-diluvianas. Aí agora vai para o versículo comigo, 8. Cuxi também gerou a Nimrod. A palavra Nimrod significa rebelde. Cuxi também gerou a Nimrod, o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, criou um ditado, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. A palavra Babel significa confusão, daí a origem de Babilônia. Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Dessa terra ele foi para a Síria e fundou Nínive, a grande capital da Assíria, que depois vai ser destruída lá na frente pelo Império Babilônico, que já aí houve uma divisão. Reobote, Ir, Calá, e Rezém entre Nínive e Calá, esta é
grande cidade. Esse Nimrod, nele mesmo começou a idolatria, nele no sentido de que ele deu a essa idolatria institucionalidade. Mas Noé, quando plantou a vinha, já estava querendo adorar a si mesmo. Depois você vai lá que vê que a questão de Noé é uma questão de justiça, na questão dele ficar nu, e tem a ver com essa idolatria. Nessa questão de Nimrod, é porque Nimrod institucionalizou, começou a dar institucionalidade à sua situação. Veja o capítulo 11 e fica a prova disso. A terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocaram-se para o oriente e acharam um vale na terra de Sinar, de Nimrod, e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhe serviram de pedras e o betume de cimento, argamassa. Disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Edifiquemos uma torre nós, façamos edifícios nós, nos guardemos para nós não sermos espalhados, ou seja, uma proteção contra Deus. Uma tentativa de alcançar a Deus pela própria condição, pelo próprio conhecimento, pela própria tecnologia, pela própria força, expressão de um desejo idólatra. Porque se a idolatria se origina no coração, lá em Satanás, aqui em Nimrod, ela se expressa no desejo idólatra, que é a própria vontade de ser adorado. Agora eles estão claramente dizendo que querem ser adorados. E já não há nenhuma limitação aqui, claramente estão contra Deus. Porque toda idolatria se fundamenta no desejo de querer ser como ou maior do que Deus. Toda idolatria se fundamenta no desejo de querer ser como ou maior que Deus. Subirei aos mais altos céus, acima das estrelas de Deus, e serei como? Porque ele esteve mais perto de Deus, sabia que não era possível ser maior. Os homens, como estão mais longe, na sua toscalidade, na sua brutalidade tosca, muitas vezes querem ser até maior. Porque talvez não conheceram Deus como o diabo conheceu. Ele diz: eu quero ser apenas semelhante, que é suficiente. Mas os homens muitas vezes não querem ser maior. Guardai-vos dos ídolos. Ídolos nascem aqui. E com o desenrolar da história, nós vemos que muitos ídolos se tornam ídolos do lar. Lembram-se da história de Jacó? O ídolo do lar. Cuidado, para que eu e você não carreguemos um ídolo do lar. Que são as nossas próprias projeções egoísticas.
as nossas próprias vontades de querer poder, as nossas próprias vontades de querer fama, de querer sucesso. E isso não tem grau. Não é porque você não é o top conhecido e o ídolo, que isso não nasça no seu coração simples, na sua simplicidade. No seu desejo de poder local, no seu desejo de poder local na sua própria casa, você subjugar a sua própria família, baseado num desejo de poder local. E isso é um tipo de idolatria, porque você quer ser o ídolo da sua casa. Quando isso é confundido com aquilo que é te dado, com a posição que é te dado, com a autoridade que é te dado. Quando isso é confundido, você deixa entrar o ídolo do lar e ele passa a querer ser como Nimrod, o ditador, aquele que quer fazer um nome, quer fazer fama, quer fazer sucesso, quer que as pessoas olhem e vejam que você pode, que você faz, que você tem o controle. Isso é feito na sutileza do coração, da individualidade, mas isso é feito com mais força na firmação, na fundamentação da institucionalidade. Na instituição, a idolatria ganha sempre mais força, porque ela passa a ser uma idolatria institucionalizada. Na sutileza do seu coração, ela é uma idolatria pessoal sua, que ganha força onde você tem força, que ganha reflexo onde você tem reflexo, que ganha alcance onde você alcança. Guardai-vos dos ídolos. E então, eles querem fazer essa torre para tocar o céu. Porque se a adoração verdadeira é a expressão de um espírito cheio de Deus, de um coração, melhor dizendo, cheio do Espírito de Deus e da verdade de Deus, se o culto verdadeiro é isso, a idolatria é a expressão de um coração cheio de si mesmo, cheio da sua própria condição de sabedoria, de inteligência, de força. Quer mais provas disso? Êxodo 32. O bezerro de fundição. Êxodo 32. Versículo 1. Êxodo 32, 1. Vendo que Moisés demorava para descer do monte. O monte era onde estava Deus. O povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te. Faz para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. E Arão lhes disse: tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, filhos, filhas, e trazei-os aqui. Então todo o povo viu a idolatria, de novo, partiu de um desejo. Vendo que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e disse: levanta-te, ou seja, um desejo do coração deles. Age, Arão, você que é o grande líder nosso agora, age. Normalmente, quem faz um idólatra, normalmente, é o próprio ciclo que o cerca. Seja ele social, onde você vive a vida social,
não religiosa nesse sentido, embora a vida social seja religiosa, não nesse sentido. Mas quem faz um ídolo são os próprios que o cercam. E Arão lhe disse: tirai os brincos de ouro, tragam para mim dos filhos. Então todo o povo tirou os brincos das olheiras e o levou a Arão. Eles quiseram fazer de Jesus esse ídolo, mais uma prova. Eles os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro com um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: ó Israel, aí está o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Produziram, depois de ver Moisés demorando, estava Moisés com Deus, buscando orientação, mas a religião não espera. A religião é algo que não é paciente, ela quer as coisas para hoje. Religião quer problemas solucionados já, quer que seja agora, quer que seja no tempo dela, mesmo que para isso ela tenha que fabricar deuses, mesmo para isso que ela tenha que fabricar os seus próprios curandeiros, mas ela precisa para agora, ela não tem paciência de esperar a direção de Deus, de esperar Deus falar, de esperar Deus agir, quer para agora, já. Então, esperando nessa impaciência religiosa do povo, eles dizem: Moisés foi embora e não volta, faz para nós agora deuses que possam nos conduzir. E Arão, na sua fraqueza, e acontece com muitos líderes, Arão, na sua fraqueza, não faz outra coisa senão fabricar os ídolos que eles queriam. E assim surge a expressão da sua própria vontade, que é autoadoração. Para nós caminharmos para o fim, devido ao nosso tempo, eu quero falar sobre o fim da idolatria. O fim, onde culmina a idolatria. Volta comigo agora em todos os textos que nós lemos. Vamos lá, Ezequiel capítulo 14, Isaías capítulo 14. Versículo 15 agora. Contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aqueles que olharem para ti, te observarão, pensarão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que abalava os reinos? Era ele que fazia do mundo um deserto, destruía as suas cidades e impedia que seus cativos voltassem para casa? Todos os reis das nações, todos eles foram sepultados com honra, cada um no seu túmulo. Mas ele foi tirado da sua sepultura, como um ramo odiado, coberto de mortos, atravessados pela espada, como os que descem as pedras das covas, como cadáver pisado com os pés. Esse é o fim da idolatria. Ezequiel 28. Versículo 18. Profanaste os teus santuários pela multidão das tuas maldades. Na injustiça do teu comércio, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te transformei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam. Agora vamos para no caso de Gênesis, capítulo de número 10, o fim dele nós vemos em Apocalipse. Apocalipse capítulo 17, 18 e 19. Versículo 2, 18, 2. Vamos do 18 só, que é suficiente. 18, 2. E ele clamou em alta voz: caiu a grande Babilônia,
e tornou-se morada de demônios, lugar de todo espírito imundo e de toda ave impura e abominável, porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os comerciantes da terra se enriqueceram à custa do seu luxo excessivo. Ouvi outra voz do céu dizer: saí dela, povo meu. Vai para o versículo 7. Causai-lhe tanto tormento e tristeza, quanto a glória e o luxo que ela buscou para si, porque idolatria, eu disse, é projeção de si. Pois no coração onde nasce a idolatria, ela diz: estou assentada como rainha, não sou viúva, e de modo algum passarei por tristeza. Filhinhos, preste atenção aqui, por favor. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Os ídolos do lar, que porventura possam estar estimados no seu coração, projeções de você mesmo, projeções de beleza, projeções de conhecimento, projeções de entendimento, projeções de poder, projeções de riqueza, todas as projeções que saem de você e podem sair como forma de idolatria, com a finalidade de buscar culto a si mesmo, a própria natureza sua. E João está nos dando esse conselho nos altos dos seus 80 anos. Filhinhos, guardai-vos da idolatria. Pai, nós te damos graça nessa manhã. Jesus, guarda o nosso coração de toda a idolatria, para que nós possamos te adorar na verdade e no Espírito do Senhor, ó Pai. Deus, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, Senhor, de levar a ti, Senhor Pai, qualquer tipo de projeção idólatra, que o Senhor não aceita, que o Senhor não recebe, mas que é consumido pelo fogo. Nos guarda, Senhor, nos ajude a guardar o coração pelo Teu Espírito Santo. Nos ajude, Senhor Pai, a viver para a Tua glória e não buscando projeções nossas, Senhor, com a finalidade de sermos vistos, de sermos lembrados, de sermos adorados, Senhor. Dá-nos esta graça nessa manhã, Jesus. Porque senão nada daquilo que nós fazemos, ó Pai, tem algum valor. Nada daquilo que nós buscamos tem algum valor, se o nosso coração não for guardado em Ti. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios e eu encerro. 2 Coríntios capítulo 11. Eu disse que a forma de você se guardar da idolatria é buscar o Senhor em espírito e em verdade. Mas existem duas coisas que fundamentam a espiritualidade verdadeira. E Paulo orienta os seus Segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente, coração, a idolatria surge aí, seja de alguma forma seduzida e se afaste. Está aqui a base da espiritualidade verdadeira, da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Qual o fundamento de uma espiritualidade verdadeira? Simplicidade e pureza. Ou pode colocar simplicidade e santidade. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? Graças a Deus. Deus abençoe a vida do nosso pastor Cláudio, não é? Que ele continue sendo usado pelo Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Nós, com muita alegria nesta manhã, irmãos, nós queremos receber como membro, não é, ou como membra da nossa igreja, não é, a nossa irmã querida, irmã Maria Helena de Souza Gomes, não é? Ela está mudando de Goiânia para Cocalzinho. Onde está a nossa irmã? Veio? Não veio? Sim, ela não veio agora de manhã, deve vir à noite, não é? Como nós não conhecemos ainda assim de vista, não é?
não conseguimos identificá-la, mas nós iremos recebê-la então, se ela vier à noite, nós iremos recebê-la. Amém, meus amados? Coloque-se de pé, irmã Yasmin, por favor, nos ajude aqui. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor com toda a igreja, não é? Nesse momento. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo número 11, a partir do versículo número 23. Quero convidar aqui, não é? Os obreiros, diáconos, nosso querido irmão presbítero, não é? Pastor Cláudio, missionário, evangelista Dida, não é? Esses irmãos nos ajudem aqui na consagração dos elementos, os diáconos também nos ajudem aqui. Nós vamos apresentar o pão e o vinho, não é? E iremos ler o texto tradicional da Santa Ceia, não é? Instituída por Jesus e nos apresentada por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Aleluias. O texto sagrado vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos nesta manhã, ó Deus de poder, o suco de uva, que representa o teu sangue, Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Apresentamos também, ó Senhor amado, o pão, que representa a tua carne rasgada ali no Calvário. Deus de poder, aleluias, Deus santo, aleluias. Ah, Deus eterno, e nós cremos na salvação, cremos na redenção que há em Cristo Jesus, e nesta manhã, em memória do Senhor, nós iremos celebrar a ceia, Pai amado, aleluias, porque cremos em esperança, na morte e na ressurreição de Jesus. Cremos que o Senhor é o único Deus que deve ser adorado. Senhor, cremos, ó Pai amado, que não deveremos nos projetar em nós mesmos, mas sim estarmos nos projetando em Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ó Pai. Perdoa o nosso pecado nesta manhã, perdoa a nossa iniquidade nesta manhã, Pai, e que nós possamos celebrar a Santa Ceia em alegria, em arrependimento, em contrição, sabendo que o Senhor é a nossa esperança e que no Senhor nós estamos firmados a cada dia. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém, glórias a Deus. Os irmãos diáconos irão agora participar com a igreja, não é? Você que é batizado, está em plena comunhão, permaneça de pé, você vai receber o pão, assentar-se e aguardar para que todos nós possamos, não é, comer juntos o pão nesta manhã. Aleluia. A irmã Yasmin irá adorar a Jesus juntamente conosco, para a glória do Senhor nosso Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém?
Pai, perdão para Jerusalém. Rogando ao Pai, perdão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez a aliança que eu mesmo quebrei. Meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. A minha vida começou outra vez. Meu Senhor, Jerusalém te machucou, Senhor, mas eu também já te neguei. Por vezes quis fingir, dizendo tê-lo em mim, mas lá no fundo eu fui Jerusalém. Mas outra chance recebeu Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez a aliança que eu mesmo quebrei. Meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez a aliança que eu mesmo quebrei. Meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. A minha vida começou outra vez. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus, aleluias. Nós temos um novo recomeço na nova aliança que há em Cristo Jesus, aleluia, Jesus, graças a Deus. Tomai e comei. De mim, assim disse Jesus. Amém, meus amados, todos pegaram pão nessa manhã, amém? Aleluia, glória a Deus. Tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós, fazei em memória de mim, assim disse Jesus. Coloque-se de pé toda a igreja, aleluias. Todos, mesmo que não irão participar, coloque-se de pé. Nós vamos comer este pão agora e vamos glorificar o nome do Senhor Jesus por essa grande redenção, por essa grande esperança, a maior esperança que há em nossa alma. Amém, meu amado? Amém. Aleluias. Coma o pão adorando o nome do Senhor nesta manhã. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Tu és santo, santo, santo para todo sempre, aleluias, por toda a eternidade. Tu és santo, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus Cristo amado, aleluias. Nós te adoramos nesta manhã, Senhor. Nós te bendizemos nesta manhã, Deus amado, pelo teu Espírito Santo que é derramado sobre as nossas vidas, ó Senhor. Obrigado, Deus tremendo, obrigado, Deus glorioso, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus, aleluia, Senhor dos exércitos. Aleluia, Senhor, Deus Todo-Poderoso, aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Jesus, graças a Deus, aleluias. Os irmãos que vão receber o vinho, permaneça de pé na presença do Senhor nosso Deus nessa manhã. Os irmãos irão distribuir o suco de uva para você agora, em adoração ao nome santo do Senhor nosso Deus.
você vai tomar o suco de uva e vai continuar glorificando a esse Deus maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Tomai e bebei. Isto é o meu sangue que é derramado por vós. Fazei em memória de mim. Assim disse Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Abra o seu coração nessa manhã, amado. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Toda glória, a ele a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a pra sempre. Amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas pro Senhor nessa manhã. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ministério de Louvor Eclético, se posicione aqui. Vamos adorar a Jesus.
Graças a Deus, aleluias. Coloque-se de pé, meu amado, vamos ofertar nesta hora. Vamos ofertar para a obra do Senhor nosso Deus. E os irmãos irão adorar a Jesus, não é? Desde o princípio. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Desde o princípio era o verbo, aquele que vemos e ouvimos, Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu, maravilhado nos rendemos. Desde o princípio era o verbo, aquele que vemos e ouvimos, Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu, maravilhado nos rendemos, cantando. Lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Quem pode crer, quem pode ouvir, o servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. Amo da vida revelou, por suas feridas nos curou, todos os povos se prostrarão, cantando. Estenda as mãos para cá, irmãos. Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua misericórdia,
Te agradecemos pelo dia a dia que o Senhor tem provido em nossas vidas, Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor. Que a Tua misericórdia esteja sobre a nossa vida e que nós possamos ofertar com o coração ciente que é o Senhor que provê o nosso dia a dia. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, que toda a avareza que tenha no nosso coração possa cair por terra, Senhor. Abençoe cada um, Pai, que ofertou nessa manhã, Senhor. E nos ajuda, Pai, a contribuir com a Tua obra, é o que nós te pedimos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Nós agradecemos imensamente ao pastor Cláudio, que nos trouxe a palavra nesta manhã. Agradecemos também ao Ministério de Louvor Eclectos, não é? Juntamente com a nossa querida irmã Yasmin também, que nos ajudou. Todos os irmãos aqui da produção, não é, que têm estado conosco, nos ajudando a fazer a obra do Senhor por esses dias, não é? E certamente permaneceremos juntos na presença do Senhor, nosso Deus. Meus amados, é um prazer enorme estar aqui com vocês, não é? Renovando a nossa fé, renovando a nossa comunhão com o Senhor e renovando, não é, a nossa aliança com Deus. Que o Espírito Santo do Senhor possa te dar uma semana abençoada, que você possa, não é, triunfar sobre as lutas, sobre as dificuldades, não é, em o nome do Senhor Jesus. Que você possa permanecer firme na presença do Senhor nosso Deus. Amanhã, às 19 horas, às 19h30, não é? Nós temos aqui o nosso momento de oração até às 20h10, não é? Venha orar conosco na casa do Senhor. O ciclo de oração permanece em oração, não é? Das 8 às 9 da manhã. Temos também a oração de madrugada, das 5 às 6 da manhã. E na terça-feira, o pastor Cláudio está aqui ministrando a palavra de Deus. Venha receber também da palavra do Senhor, não é? Para o seu coração, para que o seu coração seja guardado dos ídolos, não é? Quanto mais nós ouvimos da palavra, quanto mais nós inteiramos-nos da palavra, mais a nossa alma é guardada na presença do Senhor, nosso Deus. Hoje à noite nós teremos o culto, não é? Às 19 horas. Infelizmente não posso te convidar para o culto à noite, não é? Você vai ter que ficar em casa para que outros irmãos venham participar da ceia do Senhor, nosso Deus, não é? Mas leva aqui o nosso abraço, leva aqui o nosso carinho, não é? E vamos colocar de pé nessa manhã, vamos orar agradecendo a Deus, não é? Por tudo o que o Senhor tem realizado em nossas vidas, não é? Que Deus possa permanecer, não é? Te ajudando, te fortalecendo, te encorajando a cada dia. Muito obrigado a todos os diáconos também que nos ajudaram nesta manhã. Certamente, não é, parte de vocês também não estarão aqui à noite. Estamos dividindo aí o turno dos diáconos, né, para que uns estejam de manhã e outros estejam à noite. E graças a Deus, a obra do Senhor está sendo feita. Amém, meu amado? Nós estamos permanecendo na presença do Senhor, nosso Deus. Aleluia, graças a Deus. Pai querido, Pai eterno, te louvo, Senhor, por essa manhã tão abençoada que o Senhor nos deu. Ó Espírito Santo de Deus, como foi bom estar aqui, Senhor Deus eterno, junto com os nossos irmãos, ó Pai, celebrando a ceia do Senhor nesse mês de julho, Senhor. Deus de poder, nesses dias, ó Pai amado, de lutas, nesses dias de dificuldade, nesses dias diferentes que temos enfrentado, ó Deus eterno, o Senhor tem permanecido conosco, o Senhor tem estado com a tua igreja, o Senhor tem estado, Pai Santo, nos fortalecendo. E a nossa oração nesta manhã é que o Senhor continue conosco, que o teu Espírito Santo continue, ó Deus eterno, em nossa alma, nos encorajando, nos fortalecendo, nos animando, ó Pai, para que possamos permanecer no Senhor, nosso Deus, perseverar no Senhor, nosso Deus, ó Pai. Deus, dá uma semana de graça para os teus filhos, dá uma semana de bênção para os teus servos, cobre-nos com tuas mãos poderosas, ó Pai. Abençoa a nossa reunião na parte da tarde, ó Senhor. Esteja conosco aqui, assim como o Senhor esteve pela parte da manhã. Senhor, despede em paz agora o teu povo e dá um domingo de bênção, dá um domingo de graça para todos os teus servos, ó Pai. Nós oramos nesta manhã em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.